E Provérbios, nós estamos no capítulo 2. Se os irmãos têm uma memória boa da última vez, que nós falamos, nós começamos a falar sobre as lições da sabedoria. E a sabedoria é um tema muito comum no livro de Provérbios, se repete várias vezes. E nós falamos o que é a sabedoria, que é ver a vida como Deus vê, na perspectiva de Deus. E também de fazer escolhas que agradam a Deus. Basicamente, tem muitas formas de falar e explicar o que é sabedoria, mas essas são duas formas, ou é uma forma mais simples. E o temor do Senhor, ele é fundamental para a sabedoria, porque para se ser sábio é preciso se temer a Deus. Não há como ser sábio sem o temor do Senhor. O mundo procura sabedoria, o conhecimento, o entendimento de várias maneiras. E você vê por aí tanto que é investido em educação ou não, Tanto que se corre atrás de conhecer, de adquirir conhecimento. Nós temos até hoje em dia a inteligência artificial, que é o que se mais fala por aí, de tentando programar para robôs fazerem escolhas e tomar decisões e produzir coisas sozinhos, É até assustador pensando nisso. Você vê o valor que o ser humano dá para o conhecimento, mas não há sabedoria se não houver temor do Senhor. A sabedoria, você não se programa em robôs. O ser humano criado por Deus é que é capaz de ter sabedoria quando começa temendo a Deus, E é importante lembrar disso, especialmente em dias como hoje. A sabedoria nunca vai ficar arcaica ou sair de moda. Ela é sempre essencial. É essencial para a vida. Você vê a via de regra pelo fato das decisões que nós tomamos hoje em dia. Decisões pessoais, familiares, decisões profissionais, decisões na obra de Deus. É preciso sabedoria. Nós vimos que a sabedoria é um presente. É uma bênção receber presente, E que o ser humano ele precisa buscar essa sabedoria. Aqui nós vimos, na última vez que falamos, que o pai Salomão, ele sentou com seu filho e começou a ensinar provérbios. Esse ensinamento de pai para filho, de um pai que ama o filho, que é o melhor para o filho, e está dando dicas e orientações e mandamentos para os filhos. E ele começa, filho meu. E ele fala a respeito que se você aceitar, se você esconder, se você der ouvidos ou fizer os seus ouvidos atentos, se você inclinar o teu coração, se você clamar, se você alçar sua voz, se você buscar, se você procurar, dá para perceber, irmãos? A pessoa que está atrás de sabedoria, ela não está atrás de, eu queria ter, mas tanto faz, tanto fez, se vier ou não. A pessoa tem que querer, com sede, com vontade, com desejo, ela tem que correr atrás, ela tem que clamar, ela tem que pedir, ela tem que buscar. E isso aí, irmãos, porque você vê na Bíblia vários ecos a respeito de que Deus ele quer o nosso ser inteiro, não quer uma parte, não quer meio ser, Devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, É esse tipo de ênfase que Deus quer, não quer meia vontade de buscar Deus, Ele quer a vontade inteira, a vontade do nosso ser completo em buscar a sabedoria que vem de Deus. Então, Salomão fala, filho meu, se você buscar desse jeito, aí no versículo 5 diz, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Só assim, então, se você realmente com vontade, com desejo, com humildade, com dependência de Deus, você buscar a sabedoria que vem de Deus, aí sim, seu coração está pronto para receber. Deus tem a sabedoria disponível, irmãos. Aqui é o segundo ponto. Ela é um benefício, é um presente, é um benefício, porque ela vem de Deus. Versículo 6, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Então não existe outro lugar que podemos achar sabedoria a não ser na pessoa de Deus. E Deus, ele reserva essa sabedoria, ele tem para dar, e ele guarda essa sabedoria. E essa sabedoria, irmãos, ela é um escudo para nós, ela nos preserva o caminho, para que nós entendamos, a sabedoria de Deus, a
a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Isso aqui foi o que nós vimos naquela última mensagem que falamos. Hoje nós vamos dar uma ênfase, não que a sabedoria é um presente de Deus, que nós já falamos disso, mas que a sabedoria, ela é a proteção de Deus para a nossa vida. Quando a gente pega na igreja sobre provérbios, sobre qualquer outro princípio das Escrituras, a gente pensa, o que aquilo vai fazer para a minha vida, né? Deus, Ele quer dar presente para a gente, com certeza. Quem é que não gosta de presente? Eu gosto de presente. Você não gosta? Eu gosto. Lembra disso no meu aniversário. Os irmãos já lembram disso, né? E no seu aniversário você fala, pastor, lembra de mim, né? Porque é gostoso, o presente é algo bom. E Deus, ele tem prazer em nos dar as coisas. Deus tem tudo, irmãos. Deus tem o melhor para nós. Deus não fica lá no céu falando, eu quero que você sofra, viu? Eu quero o mal da sua vida. Quem faz isso é outro, tá? Não é Deus, tá? Tem um outro na Bíblia aqui em João 10, o ladrão vem para o quê? Roubar, matar e destruir, tá? Só que esse ladrão, ele engana, falando o contrário, que ele vem para dar prazer, alegria, se você fizer do jeito dele, as coisas vão ir bem, e que Deus quer o seu mal. É isso que ele falou para Eva, e ele fala até hoje. Mas se você clama e busca sabedoria, você vai perceber que quando essa voz vem, essa voz não é de Deus. Mas é preciso você entender a necessidade. Deus, então, lhe dá sabedoria. Qual que é o benefício dela? Um deles, além de ser um presente, ela é uma proteção para mim. É uma proteção para você. Agora eu peço que você acompanhe o versículo 10, tá bom, irmão? Está aí no texto, né? Está aí no projetor. Nós vamos ler do 10 até o 15, tá bom? Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o discernimento te guardará e a inteligência te conservará, para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos escusos, que se alegram de fazer mal e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam nos seus caminhos. Então nós vemos a proteção de Deus na vida de quem busca e de quem adquire de Deus a sabedoria. A primeira parte aqui no versículo 10 a 11 é que ela é uma proteção se ela realmente, verdadeiramente habita em você. A sabedoria de Deus habita em você, ela vai te proteger. Tudo isso aqui, irmãos, é linguagem poética, tá? Esse Provérbios tem 22 versículos. Ele é um acróstico, ele é um poema do hebraico, tá? O hebraico é a língua que foi escrita no Velho Testamento. E o livro de Provérbios está no Velho Testamento. Então, cada versículo, na língua em que foi escrito, ela vem em ordem alfabética, ensinando para a gente, para os hebreus poderem ler e memorizar, guardar, é o abecedário, né? A gente não consegue fazer isso aqui em português, a gente tem que decorar no português mesmo, com as letras tudo diferente, né? Mas a importância de nós entendermos a sabedoria de Deus, o valor da sabedoria. Então a primeira coisa aqui, fala da proteção, né, que dá para nós, é que a sabedoria ela tem que morar, tem que ser um morador permanente. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração, e o conhecimento for agradável à tua alma, olha para você ver, quando ela entrar no teu coração, não é quando ela ficar vizinha de você. Quando você ouvir o pastor pregar sobre sabedoria, uma vez ou outra sobre provérbios, eu ouvi, eu gosto de sabedoria. Não, quando essa sabedoria entrar no teu coração, quando fazer parte da tua vida. Por quê? Porque você teme a Deus e você clama e busca, e Deus não nega a sabedoria, irmãos. A Bíblia fala em Tiago, né, que se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com liberalidade. Deus não está escondendo da gente, mas é preciso a gente querer, não é verdade? Na verdade, presente só é presente para mim se eu receber. Se eu ficar, obrigado, valeu, e não pegar, vai continuar com o dono, não vai vir para a gente. Então, quando essa sabedoria entrar no teu coração, aí o versículo 11, o discernimento te guardará e a inteligência te conservará. Discernimento, inteligência, tudo sinônimo de sabedoria nesse caso aqui.
Então, irmão, a sabedoria tem que ser um morador permanente, não um visitante que vem de vez em quando. Tem que ser um morador que está ali, que está ali e está para toda obra, está para toda dificuldade, está ali em momentos bons e ruins. E a sabedoria, ela vai morar no teu coração e vai te proteger. Te proteger nas horas ruins, né? Nas horas ruins da vida. Te proteger do quê? De quem? Aí a palavra vai explicando um pouquinho mais. Nós lemos isso já, versículo 12. Para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas. Agora o mal é geral, né? Mas aqui está falando da pessoa, das pessoas. De um homem, por exemplo, dos homens ímpios. O homem que fala coisas perversas. Então, irmãos, a maldade, ela tem endereço, ela tem uma prática, ela tem um meio. E quando o homem, está falando do homem longe de Deus, irmãos, vão ver aqui, um homem que não teme a Deus, que leva as pessoas para o mau caminho ao invés de levar para o bom caminho. Quando esse tipo de pessoa vem para a vida de quem é sábio, esse sábio vai ser protegido, vai ser guardado, vai ser blindado. Não quer dizer que ele não vai viver no meio de todo mundo, não. Né? O crente não foi feito para ser um monge, tá, irmãos? Para morar na montanha, longe de todo mundo. Não, isso está errado. Ele vive no mundo, tá? Mas ele é guardado do mal. Jesus orou isso para os seus discípulos, né? Peço-os, não que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Então ele vai para o trabalho, chega lá, tem patrão, tem empregado, tem vizinho, tem gente da família, tem amigos, e que fala e faz um monte de coisa errada, mas ele consegue, com a graça de Deus, ficar blindado. Por quê? Porque ele tem a sabedoria de Deus. Então, quando esses homens falar palavras perversas, ele vai conseguir filtrar isso na cabeça dele. A sabedoria que estamos falando, irmãos, ela protege do mal. Efésios 4, 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Irmãos, eu vou perguntar para você, quem é que nunca falhou nessa área de palavras? Às vezes até uma palavra, um comentáriozinho que a gente fala, até mesmo na igreja, ou entre a família, ao invés de encorajar, a gente desencoraja as pessoas, não é verdade? Hoje você recebe uma palavra assim, amanhã você está falando uma palavra assim. Devemos nos guardar, mas quem tem a sabedoria não é tão afetado por isso. Porque ele sabe, ou ela sabe filtrar tudo isso, sabe separar tudo isso. Agora, nós como porta-vozes, como cristãos, devemos nos guardar para o que falamos, para nós abençoarmos e edificarmos as pessoas. Agora, quem tem a sabedoria sabe filtrar isso aí muito bem. Sabe ficar maduro, e quando vem a palavra perversa, sabe comer a carne e cuspir o osso, ou o espinho, né? Seja lá o que for, né? Quem gosta de peixe que sabe o que eu estou falando, né? Tem peixe que tem muito espinho. Se você mastigar e engolir tudo, você vai acabar engasgando, né? Mas quem tem sabedoria sabe separar certinho as coisas. Então, irmãos, sabedoria nos preserva das palavras perversas, também das decisões perversas, versículo 13. Dos que deixam as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos escusos. Irmãos, o homem perverso toma decisões perversas. O homem longe de Deus, ele vai tomar decisões que não agradam a Deus. Isso está muito claro e evidente. Por mais que você tenta ajudar e se põe na parede, amarra, põe uma algema, prende no lugar, a hora que você voltar lá, a algema está pendurada e a pessoa está lá na fossa de novo. Porque ela quer. E o que você faz? Você ora, você ensina, você caminha, mas a sabedoria vai te proteger de você tomar uma decisão daquela que é ruim. Vai te proteger. Você não tem controle nem sobre a sua vida, mas você tem controle sobre as suas decisões nesse sentido, irmãos. Porque Deus nos deixou e nos ordena que nós busquemos, e Ele nos dispõe a direção, o livramento e as bênçãos. E Ele fala para nós que se as decisões forem ruins, a consequência também vai ser ruim. O homem mau toma decisões perversas e Deus nos protege com a sabedoria dessas decisões. As afeições ou desejos perversos, Deus nos protege. Olha o que diz o 14. Esses homens que se alegram de fazer mal, folgam com a perversidade dos maus.
Irmãos, essa sabedoria, ela trabalha no coração da pessoa para que ela comece a ter desejos bons, porque ela sabe o que é verdade de Deus, e ela evita, ela foge daquilo que soa, até mesmo soa como mal. O prazer passageiro, irmãos, engana e escraviza. Então a pessoa que ela é escrava dos próprios desejos, que ela não segue a sabedoria de Deus, ela está indo onde o coração está levando, né? Já viu aquela música popular, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Não sei quem fez essa música aí, quem foi, mas com certeza não é um crente fiel e fervoroso, né? Eu acho que era até pingaiada quem fez essa música, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vai levar onde? Para a sarjeta, né? E aí, nós não vivemos assim, nós vivemos com a sabedoria de Deus. Deixa Deus me guiar. E Deus vai te guiar para os caminhos certos, vai te proteger de decisões, de desejos perversos. Não estou querendo dizer, irmãos, que o crente não falha, não erra, não peca. Não, irmãos. Eu peco, você peca, né? Mas nós queremos e vivermos naquela lama, isso está errado. Mas levantarmos, Senhor, me ajuda a nunca mais pisar aqui, nunca mais fazer isso. Levanta e vai, segue para outra direção. Na hora que vier de novo aquilo, você desvia 180 graus, 360 graus, né? E você foge, né? Então, a sabedoria te livra dessas afeições, desejos. Também a sabedoria te protege das ações perversas. Versículo 15. Cujas veredas são tortuosas e que se desviam nos seus caminhos. Essa sabedoria, irmãos, nos protege de ações tortuosas. Dá para perceber, irmãos, a decadência? Não só a palavra ruim, a palavra perversa do homem mau, mas as decisões perversas. Então, começa lá, né? O que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Aí toma uma decisão que desagrada a Deus. E aí, o desejo dela desagrada a Deus. E agora, a ação dela desagrada a Deus. Não começa do nada, irmãos. A pessoa, de repente, levanta e fala, hoje eu vou prejudicar a vida de alguém. Não, irmãos. Geralmente, a pessoa fala, eu não sei o que aconteceu comigo, eu acabei fazendo uma coisa, eu não sei. Nós sabemos o que é. Ela não estava sendo guiada pela sabedoria de Deus. Estava sendo guiada pelo coração pecaminoso, que já é natural. Então, irmãos, a sabedoria nos protege de tudo isso. Olha que bênção. Quem não quer ter sabedoria, irmãos? Você tem uma proteção vinda de Deus, que Deus dá de graça para todas as pessoas. Ainda, irmãos, o capítulo descreve o mal personificado não só como um homem perverso, mas também com a mulher ímpia, a mulher ímpia. E é interessante como que Provérbios vai falar muito sobre a mulher, né? Ele vai comparar a sabedoria com uma mulher e vai comparar a estultícia ou a estupidez, a insensatez com uma mulher também. Aqui está descrevendo uma mulher ímpia, que também ela tem palavras perversas, né? No versículo 16. Para te afastar da mulher estranha, sim, da estranha que lisonjeia com suas palavras. Então a sabedoria te protege não só dos homens, companhias más, mas da mulher. Aqui o pai, Salomão, está ensinando o filho, o menino, tá? Por isso que ele descreve dessa forma. Só que logicamente, irmãos, Deus está ensinando para todos, para as irmãs também, para as mulheres. Aplique para a sua vida. Deus vai te proteger com a sabedoria dele dos homens, né? E aqui fala, para te afastar da mulher estranha. A mulher adúltera, aqui fala escancaradamente, irmãos, pelas práticas e pelas atitudes dessa mulher. A mulher estranha, que ela é descrita no Velho Testamento como uma mulher que não é tua, tá? Ela te lisonjeia com suas palavras. A mulher adúltera, ela é sedutora. O homem adúltero também é, né? E vende a ideia de que ela oferece alegria, ela entrega alegria, porque ela começa a lisonjear com as palavras. E Salomão fala, cuidado com isso, cuidado com isso. Como se aplicaria hoje em dia isso, né? Talvez a pessoa, a mulher, fala, olha, você é tão forte, né? Você faz musculação. Você é tão inteligente, você fez alguma faculdade. Puxa vida, né? São elogiozinhos, isso não tem nada de mal fazer, mas esse tipo de mulher que tem intenção má, ela está pensando em outra coisa, em como atrair
como enganar, como engodar. Nós vamos ver aqui qual que é o destino final. Mas quem tem sabedoria consegue discernir esse tipo de coisa, consegue perceber, opa, luz vermelha, semáforo, né? Tem alguma coisa estranha. Ela vende a ideia de dar prazer e alegria, mas ela leva à cova e à morte. Ela dá a ideia de liberdade, mas leva à escravidão. Outra coisa que a sabedoria previne e protege, não só essas palavras lisonjeiras, mas as decisões e as ações perversas. Versículo 17, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Dá para perceber aqui o fato do adultério, né? Aquela adulta. Essa mulher, ela deixou o guia da mocidade, está se referindo ao marido dela, tá? Ao homem que Deus colocou na vida dela para ser um guia, um líder, né? Ela deixou, e ela se esqueceu da aliança que ela fez com Deus, porque está claro aqui, irmãos, que quando a pessoa peca na terra, ela está afetando, ela está pecando no céu. Não é contra a pessoa só que a gente peca, a gente está ferindo ao Criador quando nós pecamos. Por isso que os mandamentos ame a Deus e ao próximo estão interligados, né? O mandamento é de amar a Deus e ao homem feito à imagem de Deus. Então, quando alguém diz eu amo a Deus e odeio o meu próximo, eu estou mentindo. Então é isso, que ela deixou o marido e ela traiu Deus, né? Ela quebrou, esqueceu da aliança com Deus. O adultério, irmãos, é a quebra de aliança firmada entre um homem e uma mulher na presença de Deus. Isso é o pior. Se fosse só entre uma mulher, todo mundo faz, está aqui. É diante de Deus. Isso não mudou com o tempo, irmãos. Pode ser que hoje em dia o mundo trata com desdém o adultério. Todo mundo faz, tá? Deus é santo do mesmo jeito que ele foi e que sempre será. E Deus é vingador dos que cometem adultério. Nós devemos levar muito a sério. Estamos lidando com Deus santo. Aqui Salomão está falando, a sabedoria nos guarda desse tipo de pessoa também, que lisonjeia, que oferece o mundo e os fundos, mas que na verdade escraviza. É um pecado, né? Tiago 4,4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E o que é que nos vai proteger dessa sociedade malvada, irmãos, corrupta, maligna, que diz que não existe mais adultério? A sabedoria de Deus. Se você teme a Deus e ouve a voz de Deus na palavra, a sabedoria de Deus habita no seu coração, e você vai perceber, quando você ouvir uma voz lisonjeira, está errado. Quando você vê decisões de uma pessoa assim, isso está errado. Outra coisa que a sabedoria nos protege, versículo 18, porque a sua casa se inclina para a morte, as suas veredas para os mortos. Aqui, irmãos, é o preço que se paga quando você começa a entrar no trilho dessa voz lisonjeira e da decisão do adultério. O final é sempre assim. Não é nada bom, nada bom. Pode aparentar que está tudo bem, pode aparentar até que está prosperando e abençoado, mas Deus se encarrega de pôr o dedo ali. E quando Deus põe o dedo, irmãos, não existe pastor que pode mudar a situação. Não existe ninguém que pode orar, não existe macumba, reza brava, não existe, irmãos. Porque Satanás já está destruído. E Deus fala, eu sou vingador. Porque quando se fere a imagem no casamento, irmão, você está ferindo o relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está falando que a fidelidade da Trindade, que é refletida no casamento, não vale nada. Está cuspindo no que Deus criou e falando, todo mundo está fazendo, eu não estou nem aí, não está acontecendo nada com eles, por enquanto. Tempo está nas mãos de Deus. Deus sempre cumpre o que promete. E duras mãos é cair nas mãos, dura coisa é cair nas mãos de Deus irado. Então, irmãos, quem é que vai nos proteger de uma mulher assim? Logicamente, estou falando da mulher e a homem também, né?
Deus. Ele dá sabedoria para que você perceba, sozinho, com a palavra de Deus, o Espírito Santo, né? O pastor pode te orientar, mas você sozinho, você andando, você tem de Deus sabedoria e falar, eu sei que isso não é de Deus, então eu vou, né, fugir disso. O final, irmãos, é a morte. A morte. Eu não estou falando de morte no sentido de que, então eu vou ficar imortal se eu for fiel. Não é isso, não. Mas é a morte no sentido de isolamento, de estar longe de Deus, separado da vontade de Deus. O adultério é como deixar a fonte limpa do compromisso conjugal e mergulhar na fossa poluída do egoísmo. Não sei por que a gente pensa e se engana até hoje com essa ideia de que, não, tudo bem, eu vou deixar a mulher da minha mocidade, eu vou mergulhar no meio do esgoto, e está tudo bem. Olha que decisão horrível, né? A voz do povo não é a voz de Deus. Lembra que Pelé falou isso uma vez no comercial antigo? Quem é mais velho aí sabe o que eu estou falando. Pelé falou com aquela voz dele, a voz do povo é a voz de Deus, né? Qual que era o produto que ele fez comercial? Acho que era Gelol, né? Era um produto lá. E ele falou assim, a voz do povo é a voz de Deus, querendo dizer que se todo mundo gosta do produto, então é bom, né? Só que isso não é verdade para a vida espiritual, irmãos. A voz do povo geralmente é contra Deus. Foi multidão que falou, crucifica-o, não foi? A Bíblia fala que o caminho do mal é um caminho aberto, é fácil, não é difícil, mas o caminho do bem, esse meio é difícil, é cheio de sinais, é cheio de alertas, falando, não entre aqui. Então, irmãos, devemos ouvir os alertas da sabedoria de Deus e atender, porque a morte é resultado, não é bênção, não é alegria, não é paz. Todos os que se dirigem a ela, versículo 19, não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Irmãos, começa lentamente, com os olhos, com a mente, ouvindo as palavras sedutoras, desejo no coração, até que na hora que vemos já estamos lá. Só que Deus é misericordioso, né? Seja lá em que ponto, em que nível se está na degradação, ainda é hora de clamar a Deus, Senhor, socorro, ajuda! E se você clamar e pedir sabedoria, Deus vai te guiar, Deus vai te ajudar a sair de lá sem mais machucados, né? E curar as feridas e restaurar. Deus, ele é o maior interessado em nos dar sabedoria e restaurar o que nós quebramos, mas é preciso que queiramos. Então, se você tiver sabedoria, irmãos, Deus vai te proteger disso. Deus vai te proteger. Dá para ver que esse homem mau, essa mulher má, tem várias formas na nossa sociedade, né, irmãos? Você liga a televisão, assiste um YouTube ou vê uma foto, às vezes você tem ali o homem mau falando para você, não tem problema, se você quiser, todo mundo faz. Ou a mulher má, mas é só uma olhadinha, é só uma vez. Irmãos, alguém disse, né, um comentarista escreveu, eu achei muito interessante sobre isso, dois dos pecados mais difíceis de resistir é o orgulho e a imoralidade sexual. O primeiro homem mau, ele é orgulhoso, porque ele se revoltou contra Deus, basicamente falando, eu não quero Deus na minha vida. Ele tomou a decisão errada, ele sabia o que era melhor para ele. Então ele era orgulhoso. O pecado é orgulhoso. O pecado é orgulhoso. O pecado é egoísta e orgulhoso. Então, o pecado e orgulho é um dos piores, é mais difícil de tirar porque a pessoa se segue. O outro é da imoralidade sexual. Ambos são sedutores. O orgulho diz, eu mereço isso. Eu mereço respeito, eu mereço dinheiro, eu mereço ter o emprego de fulano, eu mereço ter tudo que o outro tem, eu mereço, né? E o desejo sexual diz, eu preciso disso, é uma necessidade, né? Por isso vai lá e faz o que acha que deveria fazer. O apelo dos dois juntos, irmãos, é mortal. Por isso que Provérbios, sabiamente, fala, Deus te protege dos dois. Se você tiver sabedoria, se você abrir o coração, clamar, Senhor, me dá sabedoria. Você vai encontrar sabedoria, sabe onde? Leia a palavra. Já para você finalizar falando quão importante que é o relacionamento com Jesus. Mas dá para ver, irmãos, que Deus te livra, Deus nos livra do mal.
Só que a proteção não é só para tirar a gente das coisas ruins, mas para nos preparar para uma coisa boa. E é assim que o final desses provérbios conclui. Versículo 20. Para andares pelos caminhos dos bons e te conservares nas veredas dos justos. Sabe por que a sabedoria tira a gente dessas más companhias? Do homem e da mulher má, que não estão nem aí para Deus? Para que nós andemos com as pessoas que temem a Deus. São poucas, mas existem, tá, irmãos? E para nos conservar com aqueles que buscam a Deus, que são justos, que valorizam a justiça de Deus. Então, irmãos, Deus sempre nos protege para algo melhor, para algo bom. A proteção da sabedoria nos afasta do caminho do mal e nos coloca no caminho certo. Tira a gente de má companhia e coloca a gente nas companhias certas. Nos ensina a dizer não para a sedução e dizer sim no caminho de Deus. Então deixemos, irmãos, os que se desviam e levam outros ao abismo e nos tornemos companheiros daqueles que conduzem você para mais perto de Deus. Geralmente, nesse mundo, irmãos, a pessoa que ensina sobre Deus, que te leva perto de Deus, é tida como um quadradão ou quadradona. Só que você já reparou que um quadradão não é levado para lá e para cá igual ao redondão? O redondão está em tudo quanto é lugar, toda hora. Você não sabe nem onde encontrar, porque já não está mais ali. Você dá um chute, vai lá para o fim do mundo, né? O quadradão está lá, paradão. Tem convicções, é firme, não vai para qualquer lado, né? Então é melhor ter um quadradão de Deus do que um redondão do mundo. O mundo está cheio de pessoas querendo os redondões, que falam o que você quer ouvir, que está lá para te apoiar, até nas coisas ruins, mas os quadrados são o que Deus quer na nossa vida muitas vezes. É aquele um que vai falar, olha, não, você está errado. Não, você está certo, porque está firme, é isso mesmo, deixa eu andar com você. Não, vamos lá para a igreja. Por que você não foi para a igreja? Por que você está assim? Por que você está assado? Vamos ficar firme? Vamos desafiar a fazer isso. Os quadradões são as companhias que Deus quer para a sua vida. Eu só te encorajo, irmão, porque Deus ele nos protege do mal e nos coloca diante de pessoas e Ele selecionou para a sua vida. Só que Ele não vai te forçar também. E o versículo 21 diz, porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra, e os transgressores serão dela exterminados. Há dois caminhos aqui. O caminho da fé obediente, que leva à vida, ou da incredulidade desobediente, que leva à morte. Nós vimos que o mal foi aqui personificado como homem e uma mulher, mas que também Deus nos protege para nos colocar diante daqueles que seguem o caminho bom. Olha que bênção, irmãos, olha que sabedoria. Você não acha isso na televisão, você não acha isso em muitos dos livros, mas você vai achar isso na palavra de Deus. A orientação vinda do céu, que nunca sai de moda. E Deus quer que você seja guiado por isso, e é a sabedoria dele. Então, o meu conselho para você, meu irmão, aceite a sabedoria de Deus. Fuja do caminho da insensatez. Venha para o caminho da sabedoria. Pastor, como é que eu vou para o caminho da sabedoria? Talvez você já aceitou Jesus como Salvador. Isso quer dizer, você já pediu para Ele te salvar do inferno. Agora eu falo, você caminha com esse Jesus no dia a dia. Ele te salvou da condenação, mas Ele quer andar com você toda hora. Toda hora. Ele quer te ajudar nas decisões, quer te ajudar no seu casamento, quer te ajudar no seu relacionamento com as pessoas, no trabalho, em todo lugar. Ele quer. Logicamente, você não pode forçar ninguém a fazer o mesmo, mas você pode tomar decisão e clamar e pedir. Deus não nega. Deus não nega. Ele ensina a palavra dele, Ele nos ajuda. E quando ficar difícil, Ele nos carrega. Mas não podemos, não queremos, não devemos virar as costas para a sabedoria. Então é isso que eu falo para você. Jesus Cristo, Ele é a sabedoria. 1 Coríntios 1:30. 1 Coríntios 1:30 diz: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção.
Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. Colossenses 2:3, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu naquela época, mas ele ainda tomou decisões erradas. Sabe quando ele tomou decisões erradas? Quando ele deixou a sabedoria de lado. Isso mostra que até o crente firme não pode confiar na sabedoria que tem e esquecer de andar na sabedoria, de ter ela o tempo todo, de andar com ele. Não é falar, olha, eu sou, eu tenho, Deus vai me livrar de tudo só porque um dia eu levantei a mão na igreja. Não, irmãos, você tem que andar em sabedoria. Isso quer dizer você caminhar, comunhão. Devemos ter comunhão com Jesus Cristo. Você já aceitou Jesus? Amém. Você anda com Jesus? Com Jesus que você aceitou? Aí que está. Muitas pessoas vão para a igreja, levantam a mão porque quer ter um passaporte para o céu. Mas e a sua identidade? O passaporte você usa só uma vez quando você sai daqui e vai para lá. A identidade você tem que andar com ela na carteira. Porque toda hora você precisa. Seja um crente de identidade, não de passaporte. Não um crente que fala, eu sei onde eu vou quando eu morrer. Não, agora eu falo, para onde você está indo quando você está vivo? Com quem você está andando agora? Você aceitou Jesus, mas que igreja que você vai? Quem que é seu irmão em Cristo? Como que você vive? Como você pratica o cristianismo? Viva na sabedoria. Deus vai te proteger de algo ruim para algo bom. Então é isso que eu queria trazer para você. Que Deus te ajude na sua vida com Deus. Vamos orar, baixe sua cabeça, feche seus olhos nesse momento. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, que revela o meu coração, revela os corações. Ajuda, Senhor Deus, a sermos humildes e clamarmos, ó Pai, sempre clamarmos por sabedoria para tudo, ó Pai. Não só para ser salvo, mas para decisão, sabedoria como pai, como mãe, sabedoria para o trabalho, para a escola, sabedoria para o casamento, para educar os filhos, sabedoria para lidar com os netos, com as netas, sabedoria quando nós somos injustiçados, quando somos acusados, sabedoria quando todo mundo está fazendo errado e zombando de você porque você está buscando fazer o que é certo. Sabedoria, Pai, para discernir do homem e da mulher má. E para ter bons companheiros, companheiros que te agradam, Pai. Senhor, dê sabedoria a cada um que está aqui, Senhor Deus. Que teu Espírito nos ajude a lembrar da tua verdade. Em nome de Jesus. Amém.